Olá pessoal, eu sou o professor Maurício de Paula e nós vamos estudar na aula de hoje ah, o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. E para motivar esse nosso estudo, né, e para ter como princípio de estudo desses ângulos notáveis envolvendo as funções trigonométricas, nós vamos usar como base um triângulo equilátero. Então, a gente vai considerar esse triângulo equilátero que aparece aqui na nossa tela. Uma característica do triângulo equilátero é que as medidas do lado desse triângulo são todas iguais. Para esse exemplo, nós estamos utilizando um triângulo que tem medida de lado igual a 1. E outra característica importante de um triângulo equilátero é que os ângulos internos desse triângulo são todos 60 graus. Então, por exemplo, então esse ângulo interno ao vértice B é 60 graus. Aqui também é 60 graus no vértice A. E esse ângulo que aparece aqui no vértice C também é 60 graus. Bom, partindo do pressuposto que eu trace uma linha, um segmento de reta, partindo do vértice A em direção ao lado BC, eu observo que esse meu segmento de reta, ao encostar aqui no meu segmento BC, eu até posso colocar um ponto aqui, chamar esse ponto de ponto D. Esse ângulo formado por esse meu segmento de reta e o meu lado BC, ele é de 90 graus. Ok. Bom, pois bem, se a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, só para recapitular, a soma desses três ângulos aqui, 60 mais 60 mais 60, é 180 graus. Como eu fiz como eu tracei esse meu segmento de reta do vértice A, do meu ponto A aqui do meu triângulo, até o lado BC, significa que eu dividi esse meu triângulo equilátero em dois triângulos retângulos. Por que é chamado de retângulo? Porque um dos ângulos desse meu triângulo, na verdade, vai ser 90 graus. Como eu dividi esse meu ângulo de 60 graus pertencente ao vértice A em duas partes, significa que esse ângulo aqui passa a ser 30 graus. E esse outro ângulo aqui, para esse meu outro triângulo retângulo, também é 30 graus. Então, se eu fizer a soma desses 30 graus aqui, mais os 90 graus que aparecem aqui, mais os 60, eu volto a ter os 180 graus. Isso é só para a gente poder recapitular e saber que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Ok? Bom, assim como então eu tenho 30 graus, vou pegar esse triângulo retângulo que está do lado direito. Eu tenho 30 graus aqui nessa parte, 90, significa que a medida dessa minha hipotenusa, que é do vértice A até o vértice C, continua sendo 1. Mas como eu dividi esse meu segmento de reta, que é, na verdade, a medida do lado BC ao meio, então essa medida do meu ponto D até o meu ponto C vai ser a metade de 1, que significa então que vai ser 1/2. Então, tendo feito essas pequenas observações sobre o triângulo equilátero, eu dividi meu triângulo equilátero em dois triângulos retângulos, eu refaço essas observações, observo que esse meu ângulo aqui, como foi dividido ao meio, ele passou a ser 30 graus, esse ângulo aqui permanece 60 graus, esse outro ângulo aqui ele é 90 graus, e essa medida desse meu triângulo retângulo é 1, e esse cateto desse meu triângulo retângulo é 1/2. Bom, tendo posto isso,
Eu vou passar para a próxima transparência. E a gente vai observar que eu trouxe aquele meu triângulo retângulo que estava no lado direito. Ele está apresentado aqui na nossa transparência com as mesmas anotações que nós fizemos antes. Então, como é que eu faço para calcular essa altura H que aparece no cateto desse meu triângulo retângulo? Então, o processo que nós vamos desenvolver para calcular essa minha altura H vai se dar do princípio de utilizar o Teorema de Pitágoras. O que me diz o Teorema de Pitágoras, né? Que o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. Bom, primeira coisa, a gente precisa identificar quem é a hipotenusa aqui. A hipotenusa, nesse nosso triângulo retângulo, tem medida 1, né? Então, essa medida aqui é a nossa hipotenusa. E essa medida H compreende um dos catetos do meu triângulo retângulo. E essa outra medida de 1/2 compreende ao outro cateto do meu triângulo retângulo. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras, então eu vou ter que a minha hipotenusa ao quadrado, ou seja, a medida da minha hipotenusa é o 1 ao quadrado, vai ser igual a quem? A soma do quadrado dos catetos. Então, eu vou ter H ao quadrado mais a outra medida do meu cateto, que é 1/2 elevado ao quadrado. Bom, então agora eu passo a resolver essa expressão. Então, 1 ao quadrado vai resultar em 1. O meu H ao quadrado permanece H ao quadrado. E aqui tem um detalhe, quando eu tenho uma fração e ela está elevado ao quadrado, para esse exemplo aqui, vai ficar 1 ao quadrado, que vai resultar em 1. E aqui eu vou ter 2 elevado ao quadrado, que resulta em 4. Bom, como o propósito do meu exercício é justamente encontrar H, eu vou deixar esse H ao quadrado ao lado esquerdo da minha igualdade, e eu vou deixar esse 1 do lado direito da igualdade. Então, o que vai acabar acontecendo? Eu vou ter H ao quadrado, vai ser igual, né? Permanece o meu 1, menos 1/4. Ok? Bom, resolvendo, permanece H ao quadrado. Eu vou realizar o mínimo múltiplo comum. Só para lembrar, né, que o denominador desse meu número 1 aqui é 1, ok? Por isso que o mínimo múltiplo comum desse número 1 com esse número 4 resulta em 4. Então, esse 4 que aparece aqui, que é resultante do nosso mínimo múltiplo comum, 4 dividido por 1, por esse 1 aqui, é 4. E 4 vezes esse 1 que aparece no numerador é 4. Então, vai ser 4. Menos, agora eu trago esse sinal para cá, e realizo a mesma operação. 4 dividido por 4 é 1, e 1 vezes 1 é 1. Então, H ao quadrado vai ser 3/4. Bom, como eu tenho que H ao quadrado é igual a 3/4, então eu sei que H vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 3/4. Ok? Bom, ainda eu posso simplificar essa expressão. Eu sei que meu H vai ser mais ou menos, e tem uma propriedade lá da radiciação que é que quando eu tenho uma fração aqui dentro desse meu radical, significa que eu posso aplicar essa propriedade aqui. Ok? Então, eu aplico a raiz para o numerador e aplico a raiz para o denominador. Então, o meu H vai ser mais ou menos. Raiz quadrada de 3 eu vou deixar indicado por raiz quadrada de 3. E raiz quadrada de 4 que aparece no denominador, na verdade, é 2. Como resposta final, já que eu tenho mais raiz quadrada de 3 sobre 2 e também tenho menos raiz quadrada de 3 sobre 2, eu preciso me lembrar que eu tenho
que eu estou calculando, né, a altura desse meu triângulo retângulo. Então, para calcular a altura desse meu triângulo retângulo, nós utilizamos Pitágoras, mas por se tratar de uma altura, de uma medida, eu vou considerar apenas a parte positiva. Ok? Então, a resposta final é que a minha altura é raiz de 3 sobre 2. Certo? Bom, tendo feito esse cálculo, eu já tenho completo todas as medidas que envolvem esse meu triângulo retângulo. Então, eu sei que a minha hipotenusa é 1. Eu sei que essa medida que aparece abaixo aqui desse meu cateto é 1/2. E nós acabamos de calcular a medida desse outro meu cateto, que era a altura h, que é raiz de 3 sobre 2. Com isso, nós podemos avançar para o estudo das funções trigonométricas seno, cosseno e tangente envolvendo esse nosso triângulo retângulo. Então, eu vou passar para a próxima transparência. E eu vou calcular o seno de 30 graus e o seno de 60 graus. Pois bem, como é que é definida a função seno? A função seno é o cateto oposto sobre a nossa hipotenusa. É a razão do cateto oposto sobre a hipotenusa. Como o seno de 30 graus, né, ele está aparecendo justamente nessa posição aqui, nessa posição, então o cateto oposto a esse ângulo de 30 graus é justamente esse cateto aqui, que é sinalizado pela medida 1/2. Então, o cateto oposto, ou seja, a medida do nosso cateto oposto, vai ser quem? Opa, desculpem aqui. Só vou organizar melhor. Vai ser 1/2 dividido pelo valor da nossa hipotenusa. A hipotenusa no nosso triângulo retângulo aqui tem a medida 1. Então, o seno de 30 graus vai ser 1/2 dividido por 1, que resulta em 1/2. Certo? De forma análoga, eu vou calcular o seno de 60 graus. Então, 60 graus está aparecendo aqui nessa posição. Então, o seno de 60 graus, o procedimento é o mesmo, né? Vai ser o cateto oposto. A medida do nosso cateto oposto para o seno de 60, agora a gente tem que lembrar que o cateto oposto para seno para os 60 graus é justamente a medida h que nós calculamos na transparência anterior. Então, o seno de 60 graus vai ser quem? Raiz de 3 sobre 2 sobre a nossa hipotenusa. Quem é a nossa hipotenusa? É a medida 1. Então, raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 é raiz de 3 sobre 2. Feito? Então, nós estudamos a função trigonométrica seno para os ângulos de 30 e 60 graus, envolvendo aquele triângulo retângulo que nós estamos utilizando. Bom, passando então para a próxima transparência, nós vamos fazer agora o estudo da função cosseno. Então, a função cosseno agora envolvendo os ângulos de 30 e 60 graus, eu tenho que me lembrar que o cosseno ele tem como característica, o cálculo do cosseno, a razão do cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, a nossa hipotenusa ela permanece sendo, tendo medida 1, mas agora eu tenho que ficar atento em quem é o meu cateto adjacente. Então, começando pelo cosseno de 30 graus aqui, 30 graus está localizado nessa posição, só vou marcar aqui os 30 graus, e o cateto adjacente é justamente esse cateto aqui, ó. Essa medida aqui, certo? Essa medida H. Esse aqui é o cateto adjacente. Então, se eu tenho o cateto adjacente, a medida do cateto adjacente é raiz de 3 sobre 2 dividido por nossa hipotenusa, que é 1. Então, raiz de 3 dividido por 2 dividido por 1 é raiz de 3 sobre 2. Passando para o cosseno de 60 graus. Então, eu vou analisar agora o cosseno de 60 graus e eu preciso observar que a minha hipotenusa, nesse caso, o meu cateto adjacente, na verdade, é a medida 1/2.
Então, vamos ao cálculo. Então, o cosseno de 60 graus vai ser o cateto adjacente, que possui medida 1/2, dividido pela minha hipotenusa, que é 1. 1/2 dividido por 1 resulta em 1/2. Certo? Então, o estudo da função trigonométrica cosseno. A última função trigonométrica que nós vamos estudar é a função tangente. Então, a função tangente, também envolvendo os mesmos ângulos de 30 e 60 graus. Eu vou começar pela tangente de 30. Volto só a grifar aqui. E lembrando que o nosso cálculo da tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, o nosso cateto oposto, que é o nosso cateto oposto? O cateto oposto a 30, na verdade, aqui é 1/2. Aqui tem que ficar bem claro essa divisão, essa razão aqui, né? 1/2. Dividido pelo cateto adjacente. O nosso cateto adjacente é justamente a nossa medida H, que é raiz de 3 sobre 2. Então, agora eu só preciso fazer esse cálculo. Então, vai ser 1/2 dividido por raiz de 3 sobre 2. A estratégia para fazer essa divisão é justamente trazer o meu numerador. Então, vai ser 1/2. Fazer o produto do meu numerador pelo inverso do meu denominador. Então, aqui, como eu tenho no denominador raiz de 3 sobre 2, eu vou ter 2 sobre raiz de 3. Bom, para poder simplificar, eu já vou simplificar isso aqui. Então, esse 2 aqui eu vou simplificar com esse 2, resultando em 1. Então, voltando a fazer os cálculos, eu vou ter esse 1 multiplicando por esse 1. Então, vai ter 1 vezes 1, que é 1. E esse 1 da simplificação multiplicando raiz de 3 vai ser raiz de 3. Eu já poderia deixar minha resposta assim indicada, mas em matemática a gente utiliza um processo chamado racionalização, que é um processo pelo qual existe um radical no nosso denominador e a gente quer simplificar, e a gente quer eliminar esse radical do nosso denominador. Então, eu vou só fazer uma cópia desse nosso resultado e vou aplicar a técnica de racionalização. Então, essa técnica consiste em copiar esse raiz de 3 que aparece no denominador na forma de uma razão de raiz de 3 por raiz de 3. Por que isso aqui funciona, né? Só para abrir um parênteses nesse cálculo da tangente de 30 graus. Porque se eu pegar a raiz de 3 e dividir por raiz de 3, eu tenho 1. E esse 1 multiplicado por 1 sobre raiz de 3, eu volto para 1 sobre raiz de 3. Então, continuando o nosso cálculo aqui, eu vou ter esse 1 que multiplica esse meu raiz de 3, vai permanecer raiz de 3. E raiz de 3 que multiplica a raiz de 3, vai ficar a raiz de 3 ao quadrado, né? Raiz de 3 ao quadrado. Então, permanece raiz de 3 no numerador e raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado acaba ficando só o 3. Certo? Então, eu vou passar para o cálculo agora da tangente de 60 graus. A tangente de 60 graus, ela vai ser calculada da mesma forma. Eu vou ter o meu cateto oposto, só vou sinalizar agora quem é o 60 graus. O meu cateto oposto, na verdade, é essa medida de H, que é raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cateto adjacente. O meu cateto adjacente é 1/2. Então, vou realizar o mesmo procedimento, raiz de 3 sobre 2, que multiplica o inverso da fração do meu denominador. Vou fazer novamente uma simplificação. Esse 2 simplifica com esse 2, resultando em 1. Raiz de 3 multiplicado por 1 é a raiz de 3, e 1 vezes 1, né, permanece 1. Então, a tangente de 60 graus é raiz de 3. Feito? Então, fizemos
o estudo da função tangente de 30 e 60 graus envolvendo o triângulo retângulo. Bom, nosso próximo slide, ele pede para calcular a hipotenusa A, que aparece aqui nesse nosso triângulo. Percebam que esse triângulo aqui ele tem uma característica diferente daquele triângulo que nós estávamos trabalhando. A medida desse nosso triângulo, desse ângulo aqui, é 45 graus. Aqui eu também tenho 45 graus, né? E só para lembrar que aqui eu tenho 90 graus, por isso tem essa notação aqui, tem esse retângulo com um pontinho no meio para simbolizar que eu tenho 90 graus, né? Só para lembrar alguns conceitos aqui. Lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, então vou ter 90 mais 45 mais 45, eu tenho os 180 graus. Mas o foco, o objetivo desse exercício aqui é calcular quem é, ou seja, quem é esse meu A aqui. Então, novamente, eu vou utilizar Pitágoras para poder fazer esse cálculo. Então, se eu quero calcular essa medida A, então vai ser, Pitágoras vai ser A ao quadrado, vai ser igual a um dos catetos, eu escolhi esse primeiro cateto aqui, 1 ao quadrado, mais o quadrado do outro cateto, que é 1 ao quadrado. Então eu vou ter que A ao quadrado vai ser 1 ao quadrado, que é 1, mais 1 ao quadrado, que é 1. A ao quadrado, 1 mais 1 é igual a 2. Então, eu tenho que A vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 2. Certo? Então, se A vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 2, então eu sei que A, lembrando que por se tratar de uma medida, eu vou pegar a parte positiva, então eu sei que essa medida da hipotenusa desse meu triângulo é raiz quadrada de 2. Certo? Bom, nosso próximo slide, ele consiste em calcular o seno. A gente volta a utilizar essas funções trigonométricas até para poder fazer o exercício, né? Exercitar, isso é importante a gente poder fazer, principalmente em se tratar de uma disciplina de matemática. Então, percebam aqui nessa transparência que aquela medida que nós calculamos, a medida da hipotenusa, ela já está aparecendo aqui, que é a raiz quadrada de 2. Então, se eu quero calcular o seno de 45 graus, eu vou optar por escolher esse 45 graus aqui que aparece. Então, o seno de 45 graus vai ser quem? Meu seno de 45 vai ser o meu cateto oposto. O meu cateto oposto aqui é justamente 1. É justamente 1. Dividido pela minha hipotenusa. Lembrem que a minha hipotenusa é raiz quadrada de 2. Então, resolvendo esse procedimento, eu já vou aplicar a racionalização. Tá? Já vou aplicar a racionalização aqui. Então, vai ficar a raiz de 2 sobre raiz de 2. Certo? Então, 1 que multiplica a raiz quadrada de 2, permanece raiz quadrada de 2. E raiz quadrada de 2 que multiplica a raiz quadrada de 2, resulta em 2. Então, eu sei que o meu seno de 45 graus, na verdade, é raiz quadrada de 2 sobre 2. Vamos seguir adiante. Então, nossa próxima transparência envolve o cálculo do cosseno de 45 graus, que é o cateto adjacente. Lembrando que o nosso cateto adjacente é essa medida aqui, ou seja, é o nosso 1 sobre a nossa hipotenusa. A nossa hipotenusa é raiz quadrada de 2. Novamente, o procedimento, né, a técnica aqui de racionalização é o mesmo. Então, raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2. Realizando
o respectivo produto de 1 por raiz quadrada de 2 resulta em 2, e raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é 2. Resposta final. Então, uma observação importante, né, que tanto o seno quanto o cosseno de 45 graus, eles possuem a mesma medida, que é raiz quadrada de 2. Certo? Então, para a nossa penúltima transparência, eu vou calcular a tangente do ângulo de 45 graus. Novamente, eu vou utilizar essa medida aqui. Lembrando que o cálculo da tangente é dado pelo cateto oposto. Então, o cateto oposto aqui é justamente a medida 1. Pelo cateto adjacente, né, meu cateto adjacente é essa medida, que é essa medida. Então, esse cateto adjacente tem medida 1, e 1 dividido por 1 é 1. Feito, então, nós fizemos o estudo das funções trigonométricas, agora envolvendo esse outro triângulo, que possui as medidas de 45 graus. 45 graus e 90 graus. Certo? Então, basicamente era esse o estudo que eu queria realizar na aula de hoje. E para finalizar, né, tem um resumo aqui, que é um quadro que aparece a aplicação dessas 3 funções trigonométricas, que são muito importantes para o nosso estudo de cálculo, desses ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus. Tá certo? Até uma próxima aula, e era isso aí.